Bom sábado, prazer estar com vocês para a gente estudar mais uma lição de Escola Sabatina. Abra a sua lição lá, lição de número 13. E aqui a gente encerra a nossa estrutura do estudo do livro de Efésios. É a última lição sobre o livro. A lição seguinte, que é a 14ª, ela é uma complementação, mas já não temos mais textos em Efésios para estudar. A gente encerra os textos de Efésios no capítulo 6, na lição de hoje. Então, abre a lição lá e, como sempre a gente faz, na última lição do desenho do texto, a gente revisa o nosso trimestre, o que a gente aprendeu ao longo do trimestre inteiro com a lição do livro de Efésios. Então, mantenha a sua lição lá 13 aberta, mas a gente vai fazer um passeio nas 12 lições anteriores para a gente fazer esse fechamento. Então, volta lá no índice da sua lição e vamos ver o que a gente aprendeu nesse trimestre inteiro, estudando a carta aos Efésios. Primeira lição do trimestre, introdução, obviamente, a primeira lição que a gente estudou esse trimestre, ela abre a carta aos Efésios, mostrando para a gente a essência da carta, o contexto da carta e algumas peculiaridades na escrita de Paulo. Então, relembrando o que a gente aprendeu lá. Primeira coisa, a carta aos Efésios é uma carta aberta, ela não é uma carta identificada, ela está exposta como carta aos Efésios, mas se você ler a carta inteira, ela não tem identificação. Ela não é necessariamente uma carta escrita para a igreja de Éfeso. E daí abre-se uma discussão, por duas razões. Uma discussão se essa carta foi escrita para todas as igrejas, como uma carta aberta, e aí, nesse sentido, seria uma carta que atinge até os nossos dias, ou se ela é uma carta direcionada, mas que não aparece por algum motivo, talvez até por conta desse caráter genérico da carta, não aparece a identificação da igreja para quem ela foi escrita. E surge, então, uma discussão de que a carta aos Efésios seja a antiga carta à Laodiceia, que se perdeu. Se perdeu no sentido da referência, não se perdeu a carta. Por que razão? A carta aos Efésios, se você ler a carta aos Colossenses e colocar uma ao lado da outra, você vai perceber que elas são idênticas. Todos os temas que estão na carta aos Colossenses estão na carta aos Efésios. É como se a carta aos Efésios fosse a ampliação do resumo que está em Colossenses. Lá no final do livro de Colossenses, você encontra uma referência. Leiam essa carta e depois enviem para os irmãos de Laodiceia. E peguem a carta que foi enviada a Laodiceia e leiam com vocês. Ou seja, era para ser trocada as cartas entre essas duas igrejas. E quando você olha que o conteúdo é similar, faz todo sentido. De qualquer forma, essa é uma coisa que a gente só vai descobrir a hora que encontrar Paulo no céu e puder perguntar para ele se a carta que está tida para nós como aos Efésios foi a carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia ou uma carta aberta para todas as igrejas cristãs. Independente de se ela for aberta ou for para Laodiceia, ela tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver conosco. Por que razão? Nós somos a igreja, no sentido do tempo, nós somos a igreja do tempo de Laodiceia. Se olharmos as 7 cartas postas como delimitação das igrejas no livro de Apocalipse, a carta de Efésios, sendo carta de Laodiceia ou carta aberta, ela nos atinge, ela tem tudo a ver conosco. E neste contexto, então, o que a gente aprende ao estudar o livro de Efésios tem a ver com as coisas das quais necessitamos para o tempo de vida em que estamos, para o momento da história em que estamos vivendo. A primeira das lições, aí já entrando na carta aos Efésios propriamente dita, que é a lição número 2, o que a gente aprendeu lá? Duas coisas importantes desta carta, dessa lição em específico. A lição número 2 descrevia a nossa identidade. De alguma forma, ela colocava a gente dentro de um contexto identitário no qual nós somos plano feito por Deus. Ou seja, tudo aquilo que acontece conosco, no contexto atual ou no contexto da história, tem a ver com um plano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Ou seja, o que acontece conosco não é aleatório. Não somos parte de um modelo caótico, vivendo uma existência sem explicações, vivendo dentro de um contexto histórico que vai se moldando ao longo do tempo sem nenhum sentido. Não, fazemos parte de um plano de Deus, e esse plano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Ou seja,
apesar de existirmos dentro de um contexto de livre-arbítrio, ou seja, somos livres para escolher o que quisermos fazer, o que quisermos dizer, como nos desejarmos comportar, apesar do livre-arbítrio estar presente, fazemos parte de um plano. Ou seja, há algo maior antes de nós, que passa por nós e existirá depois de nós, se a história ainda continuar. Nós fazemos parte de um plano muito maior. E esse plano maior tem dois objetivos centrais. Número um, Deus planeja que seus filhos vivam eternamente com Ele. Esse é o plano que sempre existiu. Plano número dois, contingencial. Deus planeja que os filhos rebeldes que se distanciaram dele sejam resgatados. Portanto, vivemos o contexto de um plano amplo, que é o plano da eternidade, e um plano contingencial, que é o plano da redenção. E este plano contingencial, plano da redenção, ele ocorre porque nós nos rebelamos. E essa rebeldia tem no coração de Deus uma dor que Deus pretende resolver. Dentro deste contexto do plano da redenção, de um plano que é traçado antes mesmo da nossa existência, esse plano nos coloca como pessoas, como seres escolhidos diretamente por Deus. E essa escolha não é direcionada a um ou outro sujeito, ela é direcionada a todos os filhos de Deus. Ou seja, todos os que vivem no mundo fazem parte desse plano. Quer aceitem, quer não aceitem o plano, quer concordem ou não concordem com o plano, quer gostem ou não gostem do plano, todos fazem parte dele. Ou seja, Cristo morreu por todos, indistintamente. Aceitar esse presente é que é a nossa escolha. Mas a morte de Cristo, ela é abarcante a toda a humanidade. E este plano nos coloca dentro de uma perspectiva o que é de fato o Cristo, que é a lição número 3. Na lição número 3, o que a gente aprendeu? Vira as páginas lá, a gente aprendeu que este Cristo, que é o centro do plano, ele é o executor do plano, ele é a motivação do plano, ele é o que resolve o plano, ele é o centro de todas as coisas nesse plano. Este Cristo é exaltado exatamente por causa deste plano. E a gente aprendeu 4 aspectos dessa exaltação de Cristo na lição número 3. Aspecto número 1, Cristo é exaltado, olhando a história de trás para frente do plano da redenção, ele é exaltado pela sua ressurreição. É a ressurreição de Jesus que dá sentido à fé cristã. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido. Se Cristo só morrer e não ressuscitar, a gente até resolve a culpa, mas não tem esperança. É a resolução do problema na ressurreição de Cristo que nos dá o sentido adequado da esperança. Então, a primeira coisa pela qual Cristo é exaltado é a sua ressurreição. A segunda coisa que aprendemos lá na exaltação de Cristo é que ele é exaltado para o seu trono. Se você olha Apocalipse 12, a descrição que Apocalipse 12 faz é aquele que foi morto não ficou assim. E Apocalipse 12 descreve, ele foi assunto ao céu, ou seja, foi elevado ao céu e está à direita de Deus no seu trono. E lá, na qualidade de Miguel, o príncipe do exército dos céus, resolve o problema do mal. Foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todos os homens, e com ele, os seus anjos. Aí o céu clama em glória a Cristo, porque ele venceu. Porque ele venceu, os seus filhos são resgatados, e são resgatados pelo sangue do Cordeiro. Mas aí vem uma advertência. Qual é a advertência que Apocalipse faz? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que perdeu, ele sabe que a vitória está estabelecida, mas ele também sabe que ainda tem um tempo curto para colher aquilo que ele plantou nessa terra. E, portanto, desesperadamente, Satanás passa a agir na terra para colher o máximo possível de adeptos ou parceiros dele nessa história e, com isso, machucar a Deus. É por conta disso que, dali para frente, na carta de Efésios, o que a gente vai observar? O que esse Cristo faz em paralelo a essa ação de Satanás. Ou seja, de um lado tem um sujeito querendo conquistar pessoas, do outro lado tem um sujeito trabalhando para resgatar pessoas desta guerra. E a escolha de que lado da guerra a gente vai estar, se do lado dos resgatados da guerra, ou se do lado daqueles que foram conquistados na guerra, como escravos e servos de Satanás,
essa escolha é nossa. Ou seja, Satanás não pode levar ninguém à força, assim como Deus também não pode resgatar ninguém à força. Deus anuncia, a guerra está estabelecida. Deus mostra o cenário da guerra, mas a escolha de que lado da guerra eu vou estar, essa escolha é minha. A terceira razão pela qual Cristo é exaltado, que aprendemos na lição 3, era que ele coloca todas as coisas debaixo de sua sujeição. O Pai sujeita todas as coisas a Cristo. O que significa que a terra não está sem controle, embora às vezes pareça. As coisas não estão indo de mal a pior no sentido pleno, embora no sentido parcial pareçam. Há alguém no controle da história e todas as coisas estão sujeitas a Cristo, inclusive nós. Sujeitas no sentido do resgate, sujeitas no sentido da condenação. A escolha é nossa. Mas todas as coisas estão abaixo ou debaixo ou sujeitas a Cristo. E por último, aprendemos que há uma dádiva, a dádiva de Cristo à igreja como seu cabeça. Qual é a dádiva? Numa das lições que estudamos, a dádiva é Cristo com o Espírito ou pelo Espírito espalha ou doa os seus dons, para que aqueles que vivem no mundo possam, na multiplicidade de dons, cumprir a missão, que é a missão do resgate. Ou seja, aquele que foi resgatado imediatamente se torna resgatador nesse processo. Cada um de nós, em aceitando Cristo e o seu sacrifício, e aceitando o convite de vivermos com Ele para sempre, nos tornamos imediatamente resgatadores de outros. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Na lição seguinte, o que a gente aprendeu? Como Deus faz esse resgate. E aí fomos percorrer alguns detalhes desse resgate. Primeira coisa interessante desse resgate é onde a gente está e como a gente está. Que aprendemos ali. Estudando Efésios capítulo 2, a gente aprende que, primeiro, todo mundo que nasce nesse mundo, nasce morto. Uma notícia não muito agradável de receber, mas todo mundo que nasce nesse mundo, nasce morto. Morto nos pecados. Morto no pecado. Por que não morre de verdade? Ou seja, brincadeiras dos tempos atuais, das loucuras e insanidades dos tempos atuais, todo mundo que nasce nesse mundo nasce zumbi. Hashtag fica a referência. Por que nasce zumbi? Porque nasce morto, mas não está morto. É o paradoxo do modelo. Por que nasce zumbi? Entre aspas. Nasce porque alguém decidiu, antes de todo mundo, morrer. Então, o sacrifício de Cristo e o plano que é feito antes da fundação do mundo permite que, apesar de estarmos mortos no pecado, ainda estamos vivos para perceber isso. Ou seja, a gente tem a condição de escolher e passa a viver nessa condição. Nós nascemos mortos, no sentido da condenação do pecado, mas nascemos vivos para perceber que essa condenação existe e decidir se a gente aceita ou não aceita o convite de voltar para casa e viver. Portanto, tem uma questão para acontecer. Qual é a proposta de Satanás? A proposta de Satanás é: você não nasceu morto, você nasceu vivo. Desde o início, essa é a fala. Lembra? Se comer do fruto, morre. Qual é a fala de Satanás? Morre não. Todo mundo que nasceu depois disso, nasce morto. Qual é a fala de Satanás? Está morto não, está vivo. Não depende de Deus para viver, você vive. Essa história de que você depende de Deus para estar vivo, isso é mentira. E com os enganos, a partir deste engano principal, ele enreda o ser humano. Então, o que a gente aprendeu também lendo Efésios 2, a gente aprendeu que Satanás tem um pacotinho personalizado, com a cara de cada um de nós. E esse pacotinho é o que ele usa para nos manter iludidos nas suas artimanhas. Ou seja, não só nós nascemos mortos, mas nós vivemos enganados, se não aceitarmos o convite de Deus, que abre a nossa mente para perceber o engano e reconhecer aonde a verdade está. O que mais aprendemos ainda a partir de Efésios capítulo 2? De que a promessa da ressurreição em Cristo, feita para o fim da história, para aqueles que não tiverem a oportunidade de estarem vivos na ocasião da vinda de Cristo, ou seja, todos os que ao longo da história foram descansando no fim da sua jornada, a promessa da ressurreição não é uma promessa futura, ainda que se realize enquanto morte física lá na ressurreição futura.
A promessa da ressurreição é uma promessa presente. Ou seja, todo aquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal morre para os pecados e passa a viver em e por Cristo. O que significa que há duas ressurreições prometidas. Uma física, para aqueles que morrerem ao longo da história, e uma espiritual, que pode se realizar hoje, no momento presente da vida. Ou seja, todo aquele que aceita Cristo, que estava morto, agora passa a viver. Mas morre para alguma coisa para poder viver. Morre para os pecados. Esse é o sentido de batismo, inclusive, né? A palavra batismo e o contexto do batismo. Você morre para os pecados, ressuscita em novidade de vida. Ou seja, só uma cerimônia, só uma estrutura ritual metafórica para ilustrar o que de fato acontece. Afinal de contas, o batismo não produz nada. Quem entrar na água e sair da água não muda o que era, a não ser que antes disso já houvesse aceito Cristo e mudado. O batismo é só uma demonstração. Ou seja, o desenho da história cristã tem a ver com isto. É o reconhecimento de que eu estou morto, portanto, negando a fala de Satanás de que eu estou vivo, e a aceitação de viver em Cristo, a mudança completa do desenho. O que mais aprendemos? Na sequência da lição, a gente aprende que porque Cristo nos ressuscita e nos faz vivo, algo acontece em nós e conosco. Conosco acontece algo que é essa mudança, passamos a viver com Cristo. Em nós acontece o quê? Uma transformação que é reproduzida em bênção. E essa palavra é uma palavra interessante lá no texto de Efésios 2, porque a palavra bênção não é algo que a gente recebe para nós, embora até aconteça conosco. A palavra bênção é algo que a gente recebe para dar, ou seja, nos tornamos canais de bênçãos. E é por isso que na lição número 5 que a gente percebeu, que a gente aprendeu. A gente aprendeu que a expiação tem um sentido horizontal. A expiação vertical, que é a que nos tirou da morte para a vida, produz um resultado horizontal. Passamos a viver como irmãos. Todo aquele que nasce como filho de Deus se torna imediatamente missionário. Ou seja, passa a resgatar outros. E aí, neste contexto da expiação horizontal, o que a gente aprendeu? Que todas as barreiras que nos distanciam, nos separam, nos afastam uns dos outros, que é um dos resultados do pecado. O pecado produz egoísmo e, consequentemente, nos afastamos uns dos outros. O resgate de Cristo é a implantação do amor no coração e, portanto, nos aproximamos outra vez uns dos outros. E dentro deste contexto, o que passa a ocorrer na nossa existência? As barreiras vão sendo quebradas. Uma dessas barreiras, que a gente aprendeu no texto de Paulo, lá em Efésios, a barreira da separação das nações. Lembra? Os judeus se viam como a nação prometida, e era mesmo. Deus fez uma promessa a Abraão, dele faria uma grande nação, e a nação é a nação hebraica. Porém, chegou um momento que a nação hebraica confundiu isso e passou, como a gente diz na linguagem de hoje, a se achar melhor do que os outros, mais importante do que os outros, e os únicos dignos de salvação. Todos os outros eram gentios, pagãos, condenados ao fogo, a serem destruídos. Isso isolou o povo de Israel do restante, quando na realidade o exercício de ser a nação escolhida de Deus era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel esqueceu disso e achou que o único bendito era ele. Resultado disso, se você entrasse no templo, lembra? Aprendemos isso na lição número 5. Aprendemos que se você entrasse no templo, o que você encontrava lá? No pátio do templo? Uns blocões de pedra e uma plaquinha escrita: não passem daqui, porque se você passar daqui, a partir de agora você é responsável pela sua morte sequente que vai acontecer. Ou seja, qualquer gentil, qualquer estrangeiro que chegasse naquele bloco tinha uma placa lá escrita bem grande, com letras garrafais para ninguém se confundir: não passe daqui para frente, porque estrangeiros não são bem-vindos, gentios não são bem-vindos. Qual é a mensagem de Efésios? A mensagem de Efésios é que a redenção é para todos. Sim, Cristo veio para os seus, mas com um propósito. Qual era o propósito? Que eles fossem transformados a tal nível que todas as nações da terra se atraíssem pelo seu amor. Eles fizeram exatamente o oposto. Qual o resultado? O resultado é que agora Paulo conclama a igreja cristã para que assuma essa missão que o povo de Israel não cumpriu. E leve o evangelho ao mundo, o evangelho que é um mistério, o evangelho da salvação.
Dentro desse contexto da expiação horizontal, a gente aprendeu algumas liçõezinhas importantes com respeito tanto à reconciliação que a cruz produz verticalmente entre nós e Deus, como a reconciliação que produz entre os irmãos, gentios e judeus, ou irmãos judeus e judeus, ou gentios e gentios. Dentro desse contexto, fomos para a lição número 6, para entender que evangelho é esse que consegue produzir esse tipo de resultado. E aí, o que aprendemos em Efésios 3, ao estudarmos essa lição, foi que esse evangelho misterioso, esse evangelho que é inexplicável, produziu efeitos. Quais são os efeitos? O primeiro efeito que o evangelho produz é o efeito de eu não me olhar mais como alguém digno, e não me olhando como digno, encontro dignidade em poder me sacrificar pelos outros. E Paulo abre a discussão dizendo: eu sou prisioneiro por vossa causa. Ou seja, estou preso pelo amor que eu tenho para com vocês, e por isso eu me considero preso de Cristo e não por causa de Cristo. Ou seja, estou preso de Cristo pelo amor que eu tenho por vocês. E aí, dentro desse contexto, que ele nos ensina a respeito desse misterioso evangelho. Esse evangelho que leva a Paulo à condição de aprisionamento, produz efeitos. Quais são os efeitos? Um desses efeitos é a mudança do comportamento da igreja. Paulo usa uma expressão para isso, que é a questão da sabedoria, o conhecimento dessa igreja. E a igreja começa a perceber algumas coisas importantes a respeito de si mesma. Primeiro, percebe que é feita de pecadores. Portanto, a igreja é um hospital, a igreja é um lugar onde pecadores transicionam a vida para se assemelharem a Cristo. Portanto, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo passando pelas mesmas questões, pelas mesmas necessidades de transformação, não importa se judeu ou gentil. Segundo, além dessa questão de a salvação produzir sabedoria, ela traz para dentro do contexto um modelo de vida de dependência, um modelo de vida que carece de Cristo como algo constante na vida. E aí, dentro dessa percepção, qual é a glória da igreja no contexto geral? É poder apresentar o Cristo. Expressões como as de Paulo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, estão no centro do mistério do Evangelho. Como é possível eu continuar mantendo a minha identidade e afirmar, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim? Na realidade, eu recuperei a identidade. Aquilo que estava lá no início, fomos escolhidos por Deus, a primeira lição, demonstra na aceitação do Evangelho que a identidade real é aquela em que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, dizer, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, é a verdadeira identidade do humano. Ainda que eu possa manter a minha personalidade, a minha própria história, mas a essência da minha vida é a imagem de Cristo revelada em mim. Dentro desse contexto, o que mais aprendemos nas lições que estudamos? Na lição número 7, a gente aprendeu que por causa disso, por ser Cristo quem vive em mim, e porque isso produz um processo de reconciliação pleno com Deus e com o semelhante, a igreja manifesta que Cristo de fato existe nela quando ela é uma igreja unida. Seria o resultado natural. Ou seja, o que se espera da igreja, a expectativa da igreja é que ela seja um corpo unificado em Cristo. O cabeça é Cristo, nós os membros, as estruturas desse corpo. Como somos membros de um corpo, não somos iguais, porque se for todo mundo pé, não funciona. Se for todo mundo olho, não funciona. Se for todo mundo ouvido, não funciona. É necessário que existam múltiplas funções, múltiplas estruturas para que esse corpo seja perfeito. Não dá para todo mundo ser mão, não dá para todo mundo ser pé, não dá para todo mundo ser olho, não dá para todo mundo ser boca. Cada um terá função diferente, mas todos agindo em prol do corpo. O que significa duas coisas importantes: que todo mundo tem função. Ou seja, não dá para ninguém cruzar os braços e dizer, não tem função para mim. Sim, todo mundo tem. Pode não querer, mas todo mundo tem. Pode não gostar, mas todo mundo tem. Segunda coisa importante bom, se todo mundo tem função, apesar de poder não querer, apesar de poder não gostar,
tem uma outra coisa para acontecer dentro desse pacote. Se uma parte do corpo está ruim, o corpo inteiro padece. E se você tiver dúvida disso, martela o dedo e tenta pensar. Só fazer isso. Uma marteladinha de leve, para não ficar tão roxo, mas martela. E vê se você consegue pensar no minuto seguinte. Ou seja, o que isso nos ensina a respeito do corpo unificado de Cristo é que, de um lado, tem a questão de fato da unidade, mas do outro lado tem o fato de que a resultante da unidade é cuidamos uns dos outros. Nos preocupamos uns com os outros. Vivemos dentro dessa dimensão, entendendo que o corpo inteiro, para estar bem, precisa estar bem. Todas as partes. Dentro desse contexto, aprendemos na lição 8 que a vida de cada pedacinho do corpo precisa ser moldada neste Espírito, neste Cristo. E nessa moldagem, e aí a figura que estava lá na lição era a figura clássica do vaso na mão do oleiro, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que esse ato de moldar, ou seja, a atividade do Espírito Santo em moldar a nossa vida, significa duas direções de atuação. Número 1, colocar em nós coisas que são necessárias. Número 2, retirar de nós coisas que precisam ser retiradas. Ou seja, às vezes precisa quebrar o vaso, virar pó outra vez, misturar tudo para fazer de novo. Coisas precisam ser tiradas, coisas precisam ser acrescentadas. Dentro desse processo de ser moldado, o que a gente percebe? Que vivemos, desgraçadamente, num mundo mau. E vivendo num mundo mau, a tendência natural é que a gente se aferre, se apegue às coisas que precisam ser retiradas. Ou seja, a gente gosta do pecado, em outras palavras. Nascemos no pecado, a gente gosta do pecado. Então, moldar não é uma atividade fácil, não é uma atividade agradável, é uma atividade que dói. Ou, em outras palavras, crescer em Cristo dói. Dentro desse contexto, o que a gente aprendeu dessas coisas que precisam ser modificadas? Existem comportamentos arraigados, existem estruturas arraigadas, existem modelos de prática arraigados que vão dar trabalho. E aí veio uma ilustração que Paulo usa na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, que é a ilustração de trocar de roupa. Que é a ilustração da gente se permitir a mudança, de a gente se permitir essa transição. E aqui a gente lembra de uma questão clássica, lá do início de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o que imediatamente perceberam? Estavam nus. Antes de sair do Éden, o que Deus faz? Roupas. De quê? De pele. Para ter roupa de pele, alguém teve que morrer. Portanto, para sair do Éden, o cordeiro que tira o pecado do mundo teve que dar a sua vida para virar roupa. Para que quem olhasse para Adão e Eva não visse mais o quê? A sua nudez, mas visse a pele do cordeiro. Portanto, o que isso nos ensina nessa metáfora que Paulo usa da transição, da troca de roupas, da dramática, como diz a lição, mudança de roupas. O que precisava ocorrer? Se você lê, e esse é um texto interessante da gente observar, lá o que está em Efésios 4, diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que tanto quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revivais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. O que esse texto nos ensinava? Ele faz lembrar de um outro texto. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com o presente século. Antes, o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembram da referência? Ou seja, todo modelo de transição que Paulo está tentando desenhar na carta aos Efésios precisa mudar alguma coisa. E essa mudança implica, em primeiro, eu perceber que o mundo é mau. Entender que eu estou morto. Por isso, não vos conformeis com o presente século. Porque se eu não perceber isso, eu acho que está tudo bem.
Eu me acostumo. E, aliás, a gente tem uma resiliência que, por um lado, nos ajuda, mas, por outro, atrapalha um bocado. Nos ajuda porque a resiliência nos permite suportar certas condições da vida. Mas, por outro lado, a resiliência também nos atrapalha, porque ela nos faz acostumarmos com as coisas. Sabe aquela coisa de você ver tanta notícia ruim que daqui a pouco você já não percebe mais? Portanto, é necessário que a gente não se conforme com o mundo para que a transformação aconteça. Então, essa é uma questão presente no que aprendemos nessa lição. Na sequência disso, depois de entendermos a necessidade de sermos moldados, vem o resultado. Qual é o resultado? Uma vida de sabedoria. Uma vida com sabedoria. Porque inteligência todo mundo tem. Ninguém é bobo e vai martelar o dedo. Mas sabedoria é algo que extrapola isso, que ultrapassa essa condição. Que é eu, em Cristo, começar a agir com esta inteligência na direção correta. Fazer boas escolhas, agir de maneira prudente. Esse é o desenho da sabedoria, que é o que aprendemos na lição de número 9. Ou seja, o cristão, uma vez salvo por Cristo, uma vez compreendendo a transformação necessária, vive dentro dessa condição. Que aprendemos ali? Aprendemos que uma parte dessa sabedoria tem a ver com a forma como desenvolvemos a vida. O cristão vive uma vida de graça, por graça, em graça, e por isso ele louva o tempo inteiro. Lembra? Em tudo dai graças, não por tudo, porque aí seria masoquismo, mas em tudo, apesar do sofrimento, damos graças. Não damos graças pelo sofrimento, damos graças porque no sofrimento Cristo está conosco. Esse é o desenho. Dentro dessa condição, o que mais o cristão tem dessa vida de sabedoria? O que vive por sabedoria sabe que ele vive na verdade, na justiça. E por isso, a referência que a lição usou, nós vivemos como filhos da luz. E onde há luz, não há espaço para treva. As trevas se dissipam. Portanto, o cristão, ele se manifesta como luz. E exatamente porque se manifesta como luz, o cristão vira um problema. Um baita problema. Porque onde a luz chega, o que aparece? A coisa mais deliciosa que tem é olhar no espelho no escuro. Porque você não vê o que está do outro lado. Mas acendeu a luz e quanto mais clara ela for e quanto mais nítida for a imagem, pior fica. E quanto mais o tempo passar, pior a imagem fica. Simples assim. O que a gente aprende como filho da luz? Como filhos da luz, viver num mundo em trevas é ser um problema. Porque onde a luz está, ela incomoda. Dentro desse contexto, viver com sabedoria significa a gente perceber isso. Perceber que um dia a gente estava morto e reviveu, mas também perceber que outros estão mortos e a luz vai incomodar. E a gente tem que estar pronto para isso. Pronto para quê? Para perceber que quando a luz incomoda, há formas de amenizar isto. Não apagando a luz, mas direcionando o foco. Eu posso apontar a luz para os defeitos, ou eu posso apontar a luz para as qualidades e incentivar que mais qualidades existam para que a pessoa tenha força para vencer os defeitos. A escolha é minha, de para onde eu vou apontar a luz. A lanterna sou eu. E essa é uma lição importante do viver com sabedoria, do viver na sabedoria de Deus. Na sequência disso, o que a gente também aprendeu? Que toda essa condição de transição, na realidade, vai ser aplicada nas coisas do cotidiano, na nossa vida com os outros, mas também na nossa vida dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto do núcleo principal e do núcleo básico da existência humana. Lembra? Adão e Eva foram criados, e o primeiro núcleo básico a ser criado é a família. Deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. O resultado disso, terão filhos. Família. Esse é o contexto inicial da criação. Portanto, é natural que Paulo também tivesse que falar sobre isso, e ele começa, obviamente, a família no núcleo mais básico dela: maridos e mulheres. E aí vem os textos prediletos de todo mundo, né? Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. É o texto que todo mundo gosta de falar, porque não gosta de falar do seguinte, porque o seguinte é morte, a gente não quer estar morto. O texto seguinte diz: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e
morreu por ela. Mas como a gente não quer estar morto, a gente só lê o primeiro texto, que é mais interessante. É, isso é o que a gente aprendeu nessa lição. Por que aprendemos isso? Porque a maior ilustração do Evangelho é de que a igreja é a noiva de Cristo. Portanto, o texto sejam submissos tem a ver com o desenho do relacionamento de Cristo e sua igreja, e da sua igreja e Cristo. Ou seja, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, mas vivem harmonicamente, porque se cortar daqui para baixo, a cabeça não tem sentido, porque está sem corpo. Do mesmo jeito, o desenho do relacionamento, ou seja, submissão não é subserviência. Submissão é escolha, que é bem diferente de subserviência. Subserviência é autoritarismo. Submissão é uma escolha voluntária de quem entendeu que cabeça sem pescoço não funciona. E que a cabeça olha para onde o pescoço apontar. Brincadeiras à parte, obviamente só serve como exemplo humano, não como exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja, mas serve para a gente lembrar o que significam os termos. Okay? Dentro desse contexto, por que é interessante a ilustração que se faz entre a noiva e Cristo? Entre a Nova Jerusalém, que vem ataviada como noiva, e o Cristo, que é o noivo da igreja. Porque quando a gente olha os exemplos resultantes disso, a junção da igreja e Cristo é o quê? Família. A família de Deus. A junção da igreja e Cristo é filhos. E aqui, entenda, quando a igreja assume sua condição de estar junto com Cristo e vive neste contexto da unidade em Cristo, o resultado é filhos e mais filhos nascerão dessa igreja. O que significa que a família aumenta. E essa é uma outra coisa interessantíssima da ilustração. Por fim, o que aprendemos? A segunda parte do desenho da família. A segunda parte do desenho da família, caprichosamente, o texto de Efésios junta em dois termos que, para a visão de Paulo, são similares: filhos e escravos. É a mesma coisa. E a mesma coisa, obviamente, não porque Paulo veja assim. É a mesma coisa porque, na cultura romana, filhos e escravos eram a mesma coisa. Eram propriedades de um dono. Os filhos são propriedade dos pais e os escravos propriedade dos donos. Portanto, Paulo trata os dois como iguais neste contexto da modificação que o cristianismo deveria produzir nesta relação. Ou seja, a intenção de Paulo é que filhos continuem sendo propriedade e escravos continuem sendo propriedade? Óbvio que não. A intenção de Paulo qual é? É que em eu entendendo que essa visão de propriedade é resultado do pecado, aquele que entendeu, não importa se seja dono ou se seja escravo, se seja pai ou se seja filho, aquele que entendeu dá o primeiro passo. Vou repetir. Aquele que entendeu é o responsável por dar o primeiro passo. Ou seja, se eu sou escravo e entendi o que é Cristo e o que Cristo fez por mim, quem dá o primeiro passo na direção do dono? O escravo. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, se você é escravo, dê o primeiro passo na direção do seu dono, se você entendeu o que Cristo fez por você. Ainda que sua condição de escravo não mude, trate o seu dono como Cristo tratou você. E talvez, pela sua condição de trato, o seu dono entenda e descubra quem é Cristo. E se não entender, não te preocupa. Tua recompensa já está guardada para o fim da história. Aqui é só um plano de transição. Ou seja, muda o foco. Se você é dono, o que você deve fazer? Trate o seu escravo, agora que você é dono, não mais como propriedade. Trate como servo, como empregado, como colaborador ou qualquer outro nome que você quiser inventar, mas trate como Cristo o trataria. Percebe? Paulo não produz uma revolução de abolição da escravatura, até porque isso não seria possível em Roma. Nem coloca a igreja numa condição difícil de ser revolucionária dentro do seu tempo. Mas ele coloca a essência do modelo. Por quê? Se a igreja começasse a tratar uns aos outros nesse contexto, o que todo mundo em volta ia ver? Percebe o que ia acontecer? A mudança que isso ia produzir. Sem precisar fazer nenhuma revolução, os escravos
desse dono, e iam comentar o quê entre os outros escravos? Se tem um lugar de onde eu não quero sair, é daqui. Tá tudo bem aqui. E eles falavam, como tá tudo bem? Você é escravo. Não, eu não sou escravo. Pelo menos o meu dono não me vê assim. E isso ia espalhar. A mesma coisa, pais e filhos. Se pais e filhos se tratassem numa relação de não propriedade, qual seria o resultante na percepção dos outros sobre a família cristã? Percebe? Essa é a forma como Paulo produz a sua revolução. Em vez de mudar o mundo, ele muda o coração das pessoas. Aprendemos o que mais? Entramos na lição número 12 e 13, e a lição número 12 e 13, que é o final do texto de Efésios 6, ela mostra o que para a gente? Ela mostra a condição desgraçada do mundo em que a gente vive, e por isso vem uma proposta na lição 12 e uma proposta na lição 13, que a gente desenvolva a nossa vida de forma ou de maneira firme, fortalecidos em Deus. E esse fortalecidos tem duas dimensões, uma interna e uma externa. A dimensão externa, a armadura. A dimensão interna, o coração. Essas duas dimensões de desenvolvimento acontecem por a gente reconhecer que tipo de ambiente é o ambiente onde a gente vive. Vivemos num ambiente onde o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Portanto, nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades do ar, as potestades do mal. E aqui é simplesmente uma linguagem retórica de Paulo para fazer sentido à crença daquela época. Falamos disso na semana passada. Qual era a crença naquela época? Que por todo lado que eu estou, existem entidades demoníacas, imateriais, espectros e todos os nomes que ao longo da história foram sendo dados, fantasmas, etc., para essa coisa toda. Que na realidade não passa de anjos rebeldes espalhados pelo mundo, fazendo de conta que são outras coisas. Vivemos neste campo de batalha. Um campo visível, que é o que vemos aqui, e um campo invisível, que também está aqui, em conflito. E, portanto, a advertência de Paulo é que a gente tenha consciência de que o conflito é real e de que os poderes agindo no mundo são reais. Portanto, sim, as coisas sobrenaturais que acontecem no mundo, quer sejam boas ou más, elas são reais. Não são ilusões, não são. Algumas são, mas bem poucas. A grande maioria é real. O nosso problema nunca foi saber se isso era real ou não. O nosso problema é saber qual é a fonte. E a grande advertência dessas duas lições, a 12 e a 13, é a gente entender que mesmo coisas boas que acontecem nesse mundo pode ter fonte ruim. Milagres bons que acontecem nesse mundo, é redundância a palavra, né? Milagre bom, que acontece nesse mundo pode ter fonte podre. O que significa que eu só vou conseguir saber se a fonte é de Deus ou é de Satanás, ou seja, se a fonte é boa ou é ruim, se eu estiver ligado a Deus na forma plena. Caso contrário, eu me iludo com as manifestações sobrenaturais neste mundo. E sou facilmente enganado por isso. Portanto, a luta é uma luta bem mais pesada, bem mais densa, e por isso é necessário revestir-se da armadura correta. E aí aprendemos todos os detalhes ligados à armadura, revisamos todos eles essa semana. Quais são os elementos principais que temos que ter em mente, claro, quando olhamos o desenho dessa armadura? O que a gente tem que lembrar disso? Um dos elementos centrais é a verdade. Temos um segundo elemento importantíssimo, a justiça. Temos a estrutura da manifestação do evangelho que produz a paz como um elemento importante da trajetória, daí as sandálias. Todos os elementos que compõem essa armadura são importantíssimos para a gente entender que o cristão tem diferenciais. Ele não é igual a todo mundo. Ele não é todo mundo. Ele é diferente. Porque todo mundo no mundo é igual, porque todo mundo no mundo é mal. Mas o cristão é diferente, porque ele assumiu, apesar do mal que ainda reside nele, ele assumiu que não vai viver mais controlado pelo mal, portanto, ele é diferente.
Por isso precisa de uma armadura, porque numa guerra, quando você decide ser o diferente, você vira alvo. O óbvio vai acontecer. Experimenta numa guerra sair da trincheira e ir para o meio do campo de batalha fazendo festa. Tô salvo, tô salvo, tô salvo. Vira tiro ao alvo. E desculpa a besteira do exemplo, mas é o jeito mais fácil da gente entender o que acontece. Ou seja, porque o cristão é diferente, porque ele tem luz num mundo que está em trevas, todo mundo vê onde ele está. Não tem como evitar. Acende uma vela num quarto escuro. Todo mundo vai ver o quê? O escuro ou a vela? É o que vai acontecer. Então, entender que isso acontece faz eu entender por que que a armadura, por que que os elementos que me protegem da guerra, o escudo, a sandália, o cinto, o elmo, o capacete, por que que tudo isso é importante? É importante para eu entender que numa guerra eu sou alvo. E se esse ferramental não for sólido, forte o suficiente para me proteger, eu estou morto. Literalmente morto no meio dessa guerra. Ou seja, o que aprendemos então ao longo de todo o trimestre? Que é o que vai abrir agora para a última discussãozinha da lição da semana que vem. Que tudo isso está posto por um único motivo. Qual é o motivo? Tem um convite feito e todo aquele que aceita o convite tem uma obrigação. Qual é a obrigação? Convidar outros. Ou seja, o maior antídoto ou a maior forma de proteção dessa guerra é você assumir a guerra e se tornar soldado na batalha. Porque quem está lutando na guerra não tem tempo para pensar besteira, para fazer besteira, para se desviar do foco. Ou seja, tudo que a gente aprendeu até aqui, essas 13 lições, tem a ver com uma única questão importante. Tem uma missão e o tempo está acabando. Ou eu foco na missão, cumpro a missão, ou eu me perco no tempo e talvez perca tudo. O que eu espero é que Deus nos abençoe para que essa lição tenha sido não só útil para um desenho, fala, Nelson, antes de eu encerrar. A lição termina de forma interessante com o tema praticando a oração no campo de batalha. E lá nos comentários finais você vai ver se tudo está indo muito bem para você, alguma coisa está muito errada. Se não está tendo guerra, tem alguma coisa que não está batendo. Ou seja, um dos melhores. Não é que cristianismo, nós não somos zen budistas, né, de que viver é sofrimento, mas se está tudo em paz ao nosso redor, lembra, uma coisa é estar tudo em paz aqui dentro, a outra coisa é estar tudo em paz ao nosso redor. Se está tudo em paz ao nosso redor, a vida está num marasmo total, alguma coisa está errada. A paz que Deus promete é uma paz aqui dentro e não aqui fora. Porque se eu sou luz no meio da treva, não vai ter vida fácil fora. Vai ter vida fácil aqui dentro, mas não aqui fora. Isso significa que esse é um bom termômetro. Já que você tocou na questão da oração, eu ia tocar lá na semana que vem, mas nada impede, a lição já acabou mesmo. A 14 é só para cumprir tabela. Então, trazendo isso para cá, o que acontece? O livro de Efésios termina com uma questão de oração. Oração pelo quê? Oração pelos outros. O que significa que eu estou vendo duas coisas. Primeiro, como eu sou luz e a luz acendeu, o que eu passo a enxergar? O mal no mundo. Lembra? Acendeu a luz, você vê os defeitos. Para onde eu vou dar foco é que é a minha decisão. Então, quando eu oro por ele, significa que eu vi o defeito, mas não foquei no defeito. Foquei no quê? Na transição. E, portanto, a minha atuação vai ser sempre no amparo à transição e não na acusação do defeito. Essa é a forma como Paulo escolhe terminar a carta aos Efésios, trazendo para todo mundo uma referência. Você precisa orar sempre e orar sempre pelos outros e estar atento sempre aos santos. Essa é a questão. Diga. Por óbvio. É o que orou. Por óbvio. Porque ele muda a sua condição. Essa é a questão. Que Deus os abençoe, que essa seja a nossa realidade, é o que eu espero para todos vocês. Nos vemos sábado que vem, se Deus quiser. Vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias desse mundo, temos a certeza de que há um Deus que continua no controle, continua nos guiando, continua apontando na direção correta a história desse mundo. Dá, Senhor, que pela consciência que tenhamos do plano maravilhoso da redenção e pela aceitação do sacrifício maravilhoso de Cristo, possamos atuar pela graça e pelo poder do Espírito como missionários, como resgatadores e, principalmente, fazendo isso, abreviarmos a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus e em nome dele que oramos. Amém.